1 de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro. Eu falei alguma coisa errado? Tá certo? Quero avisar agora que eu estou me lembrando, é um texto de Pedro, mas se na hora que em vez de eu falar Pedro, eu falar Paulo, você entende Pedro. Tá bom? Tentei botar Pedro aqui em letra maiúscula nas minhas anotações, mas errei uma vez só, no primeiro culto, está perdoado. Diz o texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai, buscai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência, a certeza de que o Senhor é bom na sua vida, chegando-vos para ele a pedra viva. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Esta carta de Pedro é uma chamada carta geral, e é uma carta escrita aos peregrinos, aos forasteiros, aos estrangeiros, que são pessoas que foram expulsas da terra prometida, de Jerusalém, de Israel, por causa de sua fé em Cristo. E estas pessoas foram muito perseguidas. Pedro escreve, comecei bem. Pedro escreve logo no primeiro capítulo, ele começa a falar da dificuldade que esses crentes enfrentaram, as lutas que eles enfrentaram, as perseguições que eles enfrentaram foram tão intensas que Pedro compara ao ouro quando está sendo fundido, ouro em cadinho, e ele diz: e vocês fizeram isto amando o Senhor que nunca viram. Pedro os honra, Pedro os fortalece, Pedro os coloca diante de uma posição de honra pelo fato de eles serem crentes que estão sendo fiéis a Deus, a despeito de toda a perseguição que estão sofrendo, simplesmente por seguirem a Jesus, o seu Senhor. Aí Pedro termina o primeiro capítulo dizendo, portanto, ele liga os dois capítulos, dizendo, desejai agora, despojai-vos de toda maldade, despojai-vos de todo dolo, despojai-vos de toda maledicência e desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Ficai com fome intensa, tem uma fome enorme, tem uma grande fome pelo leite espiritual, que é a palavra de Deus, que é o Senhor da palavra de Deus. E eu quero meditar com você nesse momento sobre fome intensa, uma intensa fome. Para nós termos uma intensa fome, Pedro diz, aleluia. Glória a Deus, é porque o texto é muito paulino, a gente tem essas coisas. Pedro diz assim, despojai-vos, e ele diz, despojai-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência. A primeira coisa que nós temos que fazer para que nós permanecemos com uma intensa fome no Senhor, uma intensa fome na palavra de Deus, uma intensa fome nas coisas de Deus, ele diz que nós precisamos romper com as coisas do passado. Pedro usa uma palavra muito forte aqui, que é a palavra despojar. E esta palavra despojar é uma palavra paulina, ele escreve isso em Efésios, escreve isso em Colossenses. É uma palavra que tem o sentido, ele diz lá em Efésios, quanto ao trato passado, quanto à vida passada, despojai-vos do velho homem e renoveis o seu espírito, e revistais do novo homem que está em Cristo. Então despojar é retirar uma roupa suja, mal cheirosa, uma roupa ruim e jogar fora, não dá nem para ficar perto. Pedro está dizendo, você precisa retirar de sua história, você precisa retirar de sua vida, do seu legado, do seu comportamento, algumas atitudes que não valem mais a pena permanecer. E ele nomeia algumas delas. Ele diz que elas são a maldade, elas são
o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência. Ele diz, é preciso retirar isto. Se você quer ter uma vida santa com o Senhor, se você quer ter uma vida certa com Deus, você precisa jogar esta roupa fora. Você precisa retirar esta roupa. Quando Paulo escreve aos Efésios e aos Colossenses, ele coloca a mentira, a ira, e coloca uma série de outros, o roubo e uma série de outros pecados que devem ser retirados para que nós estejamos mais próximos de Deus. É uma palavra que nos chama a atenção para que nós possamos andar com Deus, nós precisamos deixar para trás aquilo que nos marcava como pessoas que não era de Deus. Nossas atitudes e nossos comportamentos do passado precisam ser retirados de nossa história. Fazem parte do passado. Paulo diz que, olhando, deixando as coisas que para trás ficam ou ficaram, e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo para nós. Nós não somos pessoas do passado. O passado ficou para trás. O passado foi jogado na cruz. O passado está em Cristo. Então somos chamados a jogar fora a maldade. A maldade é uma expressão que tem o sentido de causar dor, mal ou sofrimento a uma pessoa. Jogar fora o dolo, que tem o sentido de ser traiçoeiro, a tentativa natural de atitudes questionáveis, de prejudicar alguém, levar vantagem prejudicando alguém. A hipocrisia fala de alguém que engana a si mesmo, que tem uma face parecida que é, mas não é na verdade. É alguém que não mostra o seu rosto, o seu interior, o seu coração, vive de engano. Da palavra hipocrisia nasce a nossa palavra do ator, daquele que representa. Pedro diz, tira isto, tira o engano, tira esta ideia de que você parece que é, mas não é, joga isto fora. Pedro diz para a gente jogar fora a inveja, descreve o sentimento daquele que procura ocupar o lugar de outro que ele gostaria, de ser o que o outro é, de ter o que o outro tem. Pedro diz, joga isto fora. Finalmente Pedro diz, joga fora a maledicência, que é uma atitude que fala de alguém que bate no outro com sua própria palavra, com sua própria língua. Ele açoita o outro com inverdades, porque ele não está presente. Pedro diz, joga isto fora, não use a sua língua para a maldade, use a sua língua para o bem. Amém. Paulo vai nos lembrar de alguém que usava a sua língua para o mal. Lembra Himeneu e Fileto, que eram pessoas cuja linguagem corroía como câncer. E muitas vezes a gente quer andar com Deus, mas a mesma língua, diz Tiago, que louva a Deus é a língua que amaldiçoa. Deve ser jogado fora esta atitude em mim e em você, Pedro diz. É hora da gente se limpar, de a gente despojar, jogar fora esta roupa. Esta não é uma roupa para quem quer andar com Deus, para quem quer viver para Deus, para quem tem fome de Deus, para quem quer experimentar o Senhor com força e com vigor. Glória a Deus. A segunda coisa que Pedro coloca aqui, para quem está com fome de Deus, é que a gente precisa manter o padrão do novo nascimento. Primeiro é jogar fora, despojar. O segundo é manter o padrão do novo nascimento. O Pedro diz assim, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. O Pedro não está dizendo para a gente comer a comida da criança, do recém-nascido. O Pedro não está dizendo para nós comermos o alimento do recém-nascido. O Pedro não está dizendo para a gente desejar o sustento do recém-nascido. O Pedro está dizendo como o recém-nascido se alimenta, o modo, o padrão do recém-nascido comer é o ideal de vida cristã. Ele está dizendo, a criança deseja ardentemente quando ela está com fome. O recém-nascido, ele quer pegar o peito de sua mãe, e tantas mães sabem disso, às vezes elas sugam com força, e elas puxam com todo o leite, e aí ela descansa, e a mãe pensa, que bom, aí ela acorda e quer mais, e tem que botar no outro peito, e ela come, e ela suga mais forte, e aí a mãe coloca lá na cama, que gracinha, aí ela suja tudo, né?
Aí a mãe limpa com alegria. Daí a 2 ou 3 horas no máximo, está lá a criança de novo, gritando, berrando, quer mais, está com força, está com vigor, quer comer mais, quer alimentar-se mais. Pedro está dizendo, é isto, filho, é isto que você precisa pegar. Nós devemos ser como criança, devemos ter esse vigor, esta força, esta coragem, esta fome de Deus, da sua palavra. É isto que eu espero de vocês. O Pedrão, dessa altura, está maduro, queridos. Ele já não é mais crente novo, mas ele está apaixonado por Jesus do mesmo jeito. Ele é a mesma pessoa diante do Senhor. Ele está apaixonadíssimo por Jesus e ele está orientando essa igreja que está em sofrimento. Ame o Senhor de todo o seu coração, ame o Senhor de toda a sua alma, ame o Senhor de toda a sua força, entregue-se ao Senhor, deseje com força, deseje com força, deseje com força o Senhor. É o modo, a criança nesta noite nos ensina como amar o Senhor, como buscar o Senhor. É o modo. Tomar o leite da criança, Paulo escreve aos Coríntios dizendo, vocês já são adultos, deviam estar comendo comida boa. O escritor de Hebreus capítulo 5 diz a mesma coisa. Mas desejar é a chave, desejar com vigor, desejar com força. Nada tomar minha fome, esta vontade de estar com o Senhor. Nada tirar de mim esta vontade de estar com o Senhor. Nada me tomar esta fome, como criança recém-nascida. Finalmente, fome intensa em terceiro lugar. Nós precisamos ter o alimento genuíno. Ter o alimento genuíno. Pedro diz, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Leite espiritual aqui é a palavra viva de Deus que se confunde com a pessoa de Deus, que se confunde com Jesus Cristo. Amar a palavra viva de Deus, amar a palavra de Deus, é amar a pessoa de Deus, é amar o Senhor Jesus. Quando nós nos debruçamos com a palavra e nós começamos a ler, a estudar, a meditar, a conversar com a palavra, o Espírito Santo chega para conversar conosco. E ele diz, olha, o leite é genuíno. Ele fala de duas coisas que podem estar no leite. O leite pode ser falso, 2 ideias estão contidas no genuíno. O leite pode ser falso, o leite pode estar misturado com coisa errada, com coisa que vai fazer mal. Que vai fazer mal. Então, Pedro nos aconselha a buscar o leite genuíno, o leite puro, a vida certa com o Senhor, uma vida sustentada nas Escrituras Sagradas, uma vida interpretada aos pés da palavra de Deus, não é uma vida interpretada pelo século, não é uma vida interpretada por algumas pessoas, não é uma vida interpretada por contextos religiosos, é uma vida interpretada pela palavra viva de Deus. Amém. Nesses últimos dias nós temos sido tremendamente questionados por evangelhos que não são o evangelho genuíno do Senhor. Por exemplo, nós somos levados a vivenciar e a conviver com um tipo de evangelho frágil, sem força, sem renúncia, sem preço, sem questão, sem cruz. Sem cruz. Não, o Senhor é maravilhoso. Não, eu tenho este problema, eu tenho este pecado, eu tenho essa maledicência, eu tenho este dolo, eu tenho esta maldade, eu tenho esta inveja, mas o Senhor é maravilhoso. Queridos, quando nós fazemos isso, nós desvalorizamos Jesus. Jesus morreu na cruz para que isso não esteja na minha vida e nem na sua. Jesus pagou o preço do nosso pecado para que o pecado não mais domine sobre nós. João capítulo 6 diz, não governe o pecado sobre sua vida. Somos chamados a viver um evangelho sério, a viver um evangelho santo, a viver um evangelho correto.
a viver num evangelho da facilidade. Jesus diz que a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, ao inferno, à condenação, mas estreita é a porta e o caminho que conduz à salvação. Tem preço. Nesta sexta-feira a gente estava ouvindo Bob Sorge, ele está aqui em Vitória nesse final de semana, e nós ouvimos ele ontem, e ele falou uma palavra muito profunda. Eu quase não entendi, para ser sincero, de tão intensa, de tão profunda, mas é uma coisa que eu guardei. Ele diz: Jesus, assim como Jesus, por amor a nós, derramou o seu sangue na cruz, nós, por amor a Ele, devemos dar o nosso sangue na cruz. Você consegue entender isto? Não está pedindo o seu sangue para cobrir o seu pecado. Renuncie a sua vida. Morra, cruz é lugar de morte. Morra por amor a Jesus. Devemos morrer por amor a Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho sério. É um evangelho de santidade. É um evangelho de retidão. É um evangelho de vida certa. A palavra hipocrisia me chama a atenção para uma ideia de cuidado que nós precisamos ter. E o pastor Luciano Subirá, ministrando num texto, ele chamou isso de distração. Eu achei muito interessante o que ele chama de distração. A distração pode tirar a nossa fome de Deus. A distração pode tirar o nosso amor por Jesus. A distração pode tirar o cuidado de nós. Por exemplo, celular. É pecado? E se você puder usar um iPhone 10, é bom? 10. Tem 10 já? 10X. iPhone X. iPhone X é o 10. É o top. Quanto custa? 7 mil reais. Você pode comprar? Se você compra e você fica endividado, isso é uma distração. Você não faria a mesma coisa com o Motorola? Com o iPhone 4? 5? Muitas pessoas se endividam porque precisam andar na proa, na onda. Isso é distração. E aí a sua vida entorta, você fica com o seu nome sujo. E você já não pode honrar o seu nome. O nome de Jesus está sobre o seu nome. Você está desonrando o nome de Jesus. Distração. Aí você abre o celular. Tem problema você usar as redes sociais? Não. Desde que você não fique a tarde inteira usando as redes sociais, não é? Tem problema você assistir um filme? Um bom filme? Não, tem não. Se o filme é bom, se o filme não tem terrorismo, não tem sexo explícito. Mas será que tem problema você pegar um sábado, um filme, e o filme ser 12 episódios? Tem problema, Juliana? Você já imaginou os adolescentes da igreja evangélica Vida pegar às 10 horas da noite um filme de 15 episódios para orar ao Senhor enquanto toca lá?
Você já imaginou isso? Deixa eu contar para você um episódio que está lá no sermão do sábado à noite do pastor Luciano Subirá. Uma experiência dele que ela é muito interessante para você que gosta dos episódios. Ajude, eu vou esquecer um pouco da ilustração, você me lembra. Ele conta que um dia ele levou um amigo dele para pregar na igreja dele, era uma sexta-feira. E foi tremendo o mover do Espírito de Deus, foi fogo puro. E aí terminou o culto, ele chamou o pastor e disse: pastor, eu quero te honrar. Deus nos visitou de tamanha forma, eu quero te honrar. Vou te levar para um restaurante, a gente vai comer uma comida bem gostosa. Eu quero me alegrar com você, porque Deus te usou tremendamente neste culto. O pastor falou assim: não, se você quer me honrar, eu estou cansado, eu queria assistir um bom filme. Aí falou: assisto, te alegra? Então vamos assistir um bom filme. Aí isso tem muito tempo, era no tempo das locadoras. Passaram numa locadora, pegaram um filme. Tem quanto tempo isso? 10 anos? Acho que tem 10 anos, não é que ele fala? Pegaram um filme e foram para a casa de um dos pastores dele. Uma casa boa, uma televisão grande. E quando eles chegaram lá, eles foram vários irmãos, alguém disse assim: ó, o pastor aqui tem uma sala de oração ali que é maravilhosa. Se você entrar ali naquela sala de oração, você não sai. Aí o pastor Luciano falou assim: não, nós viemos honrar o colega. Não vamos entrar nessa sala de oração aqui, senão vai dar ruim. Vai dar mal e a gente não vai conseguir assistir o filme. Vamos assistir o filme. Aí começaram a assistir o filme. Começaram a assistir o filme era ruim, e vamos parar, não, vamos assistir, vai melhorar, vamos parar, vai melhorar, vamos parar, não vai melhorar. Não melhorou, eles assistiram o filme todo. E aí o coração pesou: Senhor, e a gente podia ter ido para a sala de oração. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Passou acho que um ano depois, ele está lá num momento com o Senhor fala assim, quando ele está lá pedindo ao Senhor, que ele quer dar tudo de si ao Senhor, aí o Senhor fala assim com ele: mas naquele dia te chamaram para ir para a reunião de oração e você não quis. Você quis ficar com o filme. Ele falou: Senhor, o Senhor está me cobrando uma coisa que eu já me arrependi. Ele conta que eu preguei para Jesus, eu preguei para o Senhor. O Senhor falou com ele: você só se arrependeu porque o filme era ruim. Meninos, o Senhor falou para ele: eu não era o mais importante para você naquele momento. Distrações. Coloca o Senhor em segundo lugar. Distrações. Coloca o Senhor em terceiro lugar. E aí nós perdemos a fome de Deus. E aí nós perdemos a fome pela palavra. E aí nós perdemos o amor pelo Senhor, porque essas coisas nos alimentam a nossa alma, alimentam o nosso coração, alegra nosso coração. Vem aí a Copa do Mundo, se o Brasil for bem, entra nisso de cabeça que você vai chegar no final muito bem, vibrando pelo Brasil, mas pode ser que espiritualmente você esteja distante do Senhor, porque não há dois amores, o Senhor tem ciúme de nós, a palavra diz que o Senhor vela por nós com ciúmes. Ou nós nos entregamos ao Senhor e não nos distraímos com nada. Nada pode ocupar o lugar do Senhor na nossa história. Tudo é possível ao que crê, diz Paulo. Desde que não ocupe o lugar do Senhor. Vamos ficar em pé.
Pedro começa o versículo 4 dizendo: achegai-vos, aproximai-vos dele. Achegai-vos ao Senhor. Para nós nos aproximarmos do Senhor e permanecermos com nossa vida entregue a Ele, nós precisamos jogar o nosso passado fora. Tudo aquilo que nos prendia, a vida passada, a vida sem Deus, a vida sem Jesus, precisa ser jogado fora. Se a religião que eu praticava não me dava firmeza em Jesus, se os hábitos, os comportamentos e as amizades que eu vivenciava não me deixava ficar com Jesus, todas essas coisas precisam ser revisadas. Pedro diz: despojai-vos do passado, das coisas que te prendem à vida passada. Paulo diz: despojai-vos do velho homem. Quanto ao trato passado, quanto à vida passada, joga fora o velho homem e viva o novo homem que você é em Cristo, a nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Pedro diz: deseja ardentemente. A palavra está no imperativo, é uma ordem do Senhor. Deseje com muita força, deseje com muito vigor, deseje o Senhor, deseje o leite genuíno, deseje o Senhor com muita força. Pedro diz: mas olha, é como criança, não é o leite da criança. O leite da criança vai te fazer mal. Pedro diz: é a palavra viva de Deus. Quem sabe nesta noite tem alguém que não está vivendo, não está se alimentando da palavra viva de Deus. Quem sabe hoje você precisa se arrepender e você precisa voltar para Jesus e dizer: Senhor, eu me comprometo que eu vou jogar tudo fora que está me afastando do Senhor e quero andar com o Senhor. Quem sabe nesta noite há pessoas aqui que precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Pessoas que precisam dizer: Senhor, meu passado não é nada bom. Mas o Senhor pode perdoar o meu passado e mudar o meu presente e me receber na vida eterna e escrever meu nome no livro dos céus. Hoje o Senhor quer abençoar a nossa vida. Você quer nesta noite fazer uma oração de fé diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, apresentar sua vida ao Senhor. Eu usei uma expressão forte no primeiro culto. Quem sabe nesta noite você precisa se converter de novo, aceitar a Jesus de novo, porque a coisa está tão distante, a situação mudou tanto, a sua história mudou tanto. Sabe a história do hipócrita que vive uma imagem, mas no fundo é outra? Você quer hoje fazer uma oração que afirme sua aliança com Jesus, que renove sua aliança com Jesus? Ore comigo neste momento, em nome de Jesus.
Diga: Senhor meu Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que me mostre agora tudo que precisa ser retirado da minha vida e da minha história, que está me afastando do Senhor. Senhor, me dá uma fome, um desejo forte pelo Senhor, como criança recém-nascida. Senhor, eu rendo a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, eu ofereço a minha vida a Ti. Senhor, eu quero me arrepender de todos os pecados que são distrações na minha vida. Senhor, eu quero minha história mudada. Muda a minha história, muda a minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu aceito a Jesus. Senhor, eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui nesta noite que fez esta oração pela primeira vez na sua vida, dizendo para Jesus que você quer que Ele controle a sua vida? Se alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você aqui na frente. Alguém? Alguém? Primeira vez na sua história que você faz esta oração. Alguém que estava com... a sua vida não estava bem diante do Senhor e você fez esta oração consertando a sua vida diante do Senhor. Alguém? Levante sua mão, eu quero orar com você, se há alguém. Amém. Pode trazê-la aqui. Uma criancinha. A palavra do Senhor diz: deixai vir as minhas criancinhas. As crianças nos ensinam como beber e nos ensinam como ser humildes, como ser transparentes. Alguém? Alguém que fez esta oração dizendo: eu quero acertar minha vida com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar com esta criança. Vitor Hugo. Aleluia. Senhor, nós abençoamos esta criança. Nós a colocamos diante do Senhor. Nós a apresentamos como filha do Deus Altíssimo. Senhor, entra nesta vida. Senhor, escreve seu nome no livro dos céus. Nós a abençoamos, Pai, no nome de Jesus. Ora comigo, Vitinho. Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso os meus pecados. E te peço, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Senhor. Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta noite, por este tempo, por esta palavra, e que ela mude a nossa história, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão.